Eu sou Ana Carolina, minha pesquisa é sobre monitoramento e processamento de sinais no processo a laser de cerâmicas avançadas. Sou aluna do programa de mestrado em Engenharia Mecânica e meu orientador é o Paulo Roberto. Bom, as cerâmicas avançadas, elas são uma classificação de materiais e as suas propriedades, são consideradas superiores em relação a outros materiais em determinadas aplicações. E isso a torna tão atrativa. Algumas são essas: a alta resistência, a alta dureza. Porém, essas propriedades, elas podem dificultar a sua usinagem quando a gente fala de usinagem por métodos tradicionais. Então, a gente tem a usinagem a laser de materiais cerâmicos, que a usinagem a laser é um processo não tradicional, térmico. Só que durante essa usinagem a laser nos materiais cerâmicos, como a cerâmica ela tem baixa condutividade térmica, podem ocorrer estresses térmicos na peça usinada, o que causa trinca, microfissuras, a aparência de danos que vão afetar a qualidade da usinagem. Então, a gente busca-se evitar esses efeitos térmicos e uma alternativa é através do monitoramento desse processo de usinagem a laser, onde a gente vai adquirir informações que vão nos permitir controlar o processo e também a qualidade da peça usinada. Os sensores piezoelétricos, eles são utilizados no monitoramento de emissão acústica e com isso ele permite o controle de maneira eficiente desses danos indesejáveis. Só que quando a gente fala de sensores convencionais de emissão acústica, eles têm um alto investimento. Então, o objetivo da nossa pesquisa é propor uma nova técnica de monitoramento no processo de usinagem a laser de cerâmicas avançadas, utilizando um transdutor piezoelétrico de baixo custo, sendo que eles já vêm sendo estudados e a sua utilização em outros processos de usinagem. Aqui é a representação dos bancos de ensaios que foi utilizados tanto nos ensaios iniciais quanto nos ensaios finais. A gente teve que os ensaios foram realizados numa peça de alumínio, um corpo de prova de alumínio. O sensor de baixo custo ele foi colado no corpo de prova e o modelo escolhido foi um modelo com 20 milímetros de diâmetro. Esses sinais do sensor de baixo custo eles foram aquisitados pelo oscilógrafo a uma frequência de amostragem de 2 MHz. E, por fim, as máquinas utilizadas nos ensaios iniciais, o laser era de semicondutor e nos ensaios finais, o laser era de CO2. Nos ensaios iniciais, o laser era de semicondutor, então a gente tem a peça de alumínio, o sensor PZT de baixo custo. A gente teve como condição de usinagem uma variação de velocidade, 4 velocidades foram escolhidas e como saída, a gente teve os sinais desse transdutor piezoelétrico de baixo custo. Esses sinais foram digitados digitalmente pelo MATLAB. E a gente teve as medições das ranhuras obtidas pelo microscópio digital. Nos ensaios finais, o laser utilizado foi de CO2. As condições de usinagem teve agora a variação da velocidade e uma variação da potência. Então, 2 velocidades, 2 potências, totalizando 4 condições. Os sinais do PZT de baixo custo também foram processados digitalmente pelo MATLAB. E as medições foram feitas através de imagens geradas por um microscópio óptico e um perfilômetro óptico. Nos ensaios iniciais, a gente tem aqui as imagens geradas nas ranhuras pelo microscópio digital. E através das medições que foram realizadas em cima dessas imagens, a gente tem que, para as velocidades menores, a gente obteve maiores valores dessas larguras. Para a velocidade maior, você teve as menores medições de largura. No processamento de sinais, a gente fez um estudo no espectro da frequência, a fim de selecionar uma banda de frequência que se correlacionasse com os resultados obtidos pelo microscópio digital. Após a seleção dessa banda, o sinal do PZT de baixo custo ele foi filtrado nessa banda selecionada e a gente calculou o RMS e, como resultado, a gente tem um comportamento acústico desses sinais e que eles tiveram uma correlação com os resultados obtidos pelo microscópio digital, onde velocidades menores você teve maior atividade acústica e maior remoção de material. E para velocidades maiores, você teve menor atividade acústica e menor remoção de material. Nos ensaios finais, aqui a gente tem as 4 imagens das 4 condições.
A imagem A é da condição 1, que é considerada a condição mais branda, ou seja, você tem uma velocidade maior e uma potência menor. E através do gradiente de cores a gente consegue perceber que não houve tanta remoção de material, enquanto na imagem D, que você tem uma maior remoção de material, maior presença de danos de escórias, que são partes que foram derretidas, mas não conseguiram ser ejetadas, e passam por um processo de ressolidificação. Então você tem uma marcação mais defeituosa, com mais danos. E também, com feito o processamento dos sinais, a gente fez esse estudo na frequência, também buscando selecionar uma banda de frequência com uma correlação com os resultados obtidos pelo microscópio óptico e pelo perfilômetro óptico, e a gente chegou numa banda e filtramos o sinal do PZT de baixo custo nessa banda e fez o cálculo do RMS. O cálculo do RMS mostrou que o comportamento acústico obtido ele tem uma correlação com a caracterização mecânica, porque você tem que, para a condição mais branda, onde você teve menos remoção de material, menos material passou por um processo de ablação a laser, você tem a menor amplitude, e para a condição mais severa, que você teve a maior presença de danos e mais remoção de material, mais ablação a laser, você tem uma maior atividade acústica. E com isso a gente chega em algumas conclusões. Basicamente, a gente chega na conclusão que quanto maior a área que vai ter uma remoção de material pelo laser, você tem mais tempo de interação entre a peça e o laser e maior a atividade acústica. E também, quanto maior a presença de danos, maior a atividade acústica. E após a filtragem dos sinais, os valores RMS eles mostram que os resultados do comportamento acústico é diretamente proporcional aos resultados observáveis pelo microscópio, pelo perfilômetro, o que mostra que o uso do transdutor piezoelétrico de baixo custo no monitoramento do processo de marcação a laser numa peça de alumínio é um método viável e também pode ser estendido a outros processos de usinagem e também a outros materiais. Eu queria agradecer à Unesp e à CAPES pelo suporte financeiro e obrigada.